Batista são convidados deste Enfoque. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. Nuno Encarnação, qual é o racional do Governo ao avançar por esta solução em termos de trabalhadores menos qualificados? É procurar a solução menos onerosa para o Estado, nesta altura? Eu obviamente, qualquer pessoa que fale em despedimentos ou rescisões, eu prefiro que haja rescisões de acordo, ou que a antecipação, no caso de reforma, porque nenhum de nós gosta de falar em despedimentos, nenhum de nós, qualquer um de nós esteja aqui esta imensa gosta e ver com bons olhos do ponto de vista social uma situação destas. Mas o problema é que, feitas as contas, muito provavelmente, aquilo que nós temos falado nas últimas semanas, o Estado não comporta a despesa que tem hoje em dia. E uma parte, uma fatia grande da sua despesa, de facto, é com pessoal, onde também, e é bom da verdade, se deve dizer que numas áreas há pessoal a mais, noutras áreas há pessoal a menos, numas áreas há pessoal classificado a menos, e por isso há aqui um grande desequilíbrio do próprio Estado, que é preciso perceber como é que se pode reequilibrar. Mas se confirmar-se esta lógica de procurar apenas os trabalhadores menos qualificados, não se está a fazer eventualmente essa avaliação sobre quem está a mais ou a menos. Não, porque também esses trabalhadores menos qualificados são os que menos ganham, os que menos oferem, provavelmente, mas eu não conheço em detalhe esse tipo de estudo ou proposta. Aliás, também é um estudo e proposta que está na concertação social e que vai passar por aí, e acho que essa passagem, ou seja, todos em conjunto tentar encontrar uma solução à crise que atravessamos nos dias de hoje, mas quer dizer, eu não tenho grandes detalhes sobre isto, não fico contente, como ninguém ficará contente em despedir pessoas, prefiro que haja de facto decisões de acordo, que haja depois planos de formação das próprias pessoas com menos qualificação, com menos qualificação, por assim dizer, e que haja uma reabilitação das mesmas pessoas para outro tipo de trabalho, outro tipo de emprego. Mas como é evidente, nenhum de nós fica contente com notícias destas. É evidente que na atual conjuntura este é o cenário para se fazer este tipo de rescisões na atual conjuntura. Nós no início do programa de assistência, quando se cortou o subsídio de Natal e de férias, nós tínhamos outras alternativas, que era ou diminuímos em larga escala, na altura falavam-se 80 mil pessoas no Estado, 80 mil funcionários do Estado, de irem para a rua, por assim dizer, vamos tramar aqui as coisas, ou tirávamos um bocadinho a cada um para se manter o nível de emprego que havia no Estado. E fez-se isso, e tem-se feito isso. Agora, mesmo assim, torna-se insuficiente este Estado manter o Estado que tem. A conclusão é esta, quer dizer, que não há milagres, nem há outra forma de ver as coisas. E se assim é, de facto, infelizmente chegamos a uma situação deste nível. Agora, eu agora citava aqui José Mourinho, que também ainda hoje vi numa citação dele, numa entrevista que vai dar amanhã num outro canal concorrente aqui ao Económico TV, que diz que, de facto, é triste ver o país assim, mas que os verdadeiros culpados não são as pessoas que hoje governam aqui este país, são pessoas que andam escondidas ou andam nos sítios. E é triste também recordar estas situações, mas é uma situação dele, uma pessoa que também conhece bem o país, vê o país de fora, se entristece de ver o país assim, mas ao que nós chegamos, é o que nós podemos dizer, ao que nós chegamos, e tenho a certeza que não foi este governo que fez com que o país chegasse a sítio onde está. Então, Batista, chegados a este ponto, há várias dúvidas, mas uma delas é saber como é que se financia este programa de rescisões. Acho que as rescisões deveriam começar pelo governo. Francamente, está na altura de rescindir é o governo. Uma rescisão amigável. Deveria ser uma rescisão rápida, para bem do país. Sem dúvida nenhuma que, no momento em que o desemprego tem uma aceleração que vai para além das próprias projeções do governo, que se estima que possa chegar aos 19%. Ainda agravada a situação atual, com algum desemprego da função pública, ainda que seja amigável, e eu tenho sempre muita dúvida sobre estas decisões amigáveis, tenho dúvidas sobre o impacto e sobre as formas de medida. Eu julgo que seria necessário era equacionar uma outra forma de analisar este problema. Há momentos em que vale a pena fazer sacrifícios desde que eles sejam direcionados e os portugueses saibam o que vai acontecer. Infelizmente, atualmente,
pedem sacrifícios sucessivamente e os resultados não se aproximam nem longe, nem de perto àquilo que é anunciado. Por exemplo, se porventura dissessem aos portugueses que teriam um sacrifício em que as empresas pagassem 2% e o trabalhador pagasse 1%, e que a receita deste valor fosse direcionada para uma medida pontual de reforma antecipada para um conjunto de cidadãos que estão-se a aproximar da sua data de reforma, e com isso apressasse a possibilidade de entrada de jovens no mercado de trabalho, ou simultaneamente que se permitisse alguma reforma antecipada de outros cidadãos que estão-se a aproximar dessas datas, eu julgo que os portugueses seriam capazes de compreender uma medida desta natureza. Por exemplo, se nós 2% do setor empresarial mais 1% dos funcionários são 3%, daria qualquer coisa como uma receita aproximada aos 1.000 milhões. Para um salário médio de ordem de 700 euros, isto teria mais de 100.000 pessoas que poderiam ser reformadas, deixe-me continuar, reformadas antecipadamente, poderiam ser reformadas antecipadamente, estou a falar na generalidade, reformadas antecipadamente, e sendo reformadas antecipadamente, era uma medida pontual que evitaria muitos jovens que saíssem do país e, simultaneamente, também seria uma forma de alguns funcionários públicos poderem-se reformar antecipadamente, dando lugar a outros que continuassem a trabalhar. Este governo não tem, claramente, neste momento, qualquer estratégia política. Isso ficou vive ao sabor da ondulação. Exatamente. Vive ao sabor da ondulação. Eu disse aqui há bastante tempo que estimava um déficit de 6% para 2012, é 6,6%, com o efeito da ANA na ordem de 6%. Bom, demorou-se tempo a perceber qual seria o déficit. O desemprego era evidente que seria muito superior aos 17%, estamos em 19%. Um governo que sistematicamente pede esforço aos portugueses, um governo que exagera nas soluções da oportunidade, não reconhecendo o efeito recessivo das próprias receitas fiscais. Eu pergunto a mim próprio se não é o momento para rescindir com este governo. E aqui o Sr. Presidente da República não pode, nem deve, continuar a fazer uma observação de acompanhamento, esquecendo o que está a acontecer no país. Mas o que é que Cavaco Silva poderia fazer nessa altura? Eu julgo que há momentos em que se tem que ter coragem. Eu julgo que este governo está mais que esgotado. É ver o que está a passar na rua, é constatar que não há nenhuma previsão que seja concretizada e seja acertada. E é evidente que esta situação que não dá esperança, que os portugueses deixaram de acreditar. Eu pergunto a mim próprio se em política valerá a pena prolongar este sofrimento ou assumir-se uma alternativa e devolver aos portugueses, ou à vontade dos portugueses, aquilo que pensam sobre o país e sobre os partidos políticos. E esta é a questão que me parece importante. Eu escrevi nesta parte, parece-me importante, porque o que está previsto para 2013 e previsto para 2014, o crescimento de 0,6% para 2014 não me parece ser também credível. Eu julgo que é um drama o que está a acontecer na sociedade portuguesa. E, pelo menos, se houver uma outra solução, eu julgo que surge, renasce uma nova esperança. E renascendo uma nova esperança, o país pode tomar um outro caminho. Agora, o que me parece é que hoje não temos nenhuma esperança, nem neste governo, nem os portugueses já acreditam, e começam a desacreditar até os próprios partidos políticos. Há que fazer alguma coisa para credibilizar o sistema político português. A Encarnação ainda hoje está por alertada também para o risco de uma explosão social, tendo em conta os efeitos da austeridade e o aumento do desemprego um pouco por toda a zona euro. Nesta sétima avaliação, pedia-se mais, de facto, ao Executivo em termos de medidas que fizessem os portugueses acreditar? O Governo faz tudo o que tem ao seu alcance para minimizar os efeitos daquilo que são as avaliações da Troika e as alternativas depois que temos de fazer a seguir quando as coisas não batem certo. E o Governo tem feito tudo o que está ao seu alcance. Agora, eu acho que depois toda a gente se esquece muito rapidamente do que é que se passou. As pessoas percebem que este país hoje em dia não tem soberania económica e financeira, não tem.
estamos nas mãos de 3 entidades que nos emprestaram dinheiro quando o país estava há pouco menos de 2 anos na bancarrota, onde a tal alternativa que o Dr. Vítor Batista tanto apregoa foi a alternativa que nos fez chegar até este ponto. Este Estado não é um Estado gastador. Deste governo gastador, e quem nos fez duplicar a nossa dívida foi o Estado anterior, o Engenheiro Sócrates. E depois, acho interessante dizer, é uma verdadeira alternativa. A alternativa que eu vi este fim de semana em Viseu, na apresentação da candidatura do José Junqueiro à Câmara de Viseu por parte do Partido Socialista, foi chamar Jorge Coelho, Manuel Maria Carrilho e por aí fora. Estas são as grandes figuras alternativas a este governo PSD. Vejam, buscar pessoas que no seu passado foram pessoas também impulsionadoras de governos gastadores, que souberam governar quando havia dinheiro nos bolsos do Estado, que souberam empregar pessoas no Estado para diminuir o desemprego, que souberam endividar o país e construir obras públicas empregando pessoas temporariamente nessas obras públicas e deixando de chegar a este peso onde chegou. Por isso, é esta uma verdadeira alternativa. Alternativa aqui, a voltarmos ao que está atrás, aos últimos 6 anos mais negros da história de um governo, como os anos dos engenheiros de Sócrates, que teve que sair do país, de facto, deve ter sido um destes senhores que o José Mourinho se referia, só pode ser este discurso direto. E por isso, é isto que entristece, é que quem devia ter memória não a tem. E quem devia, mais do que tudo, arranjar soluções, também não as consegue arranjar soluções. O Partido Socialista ou se cala, ou diz que tem soluções na manga e não as apresenta. Por isso, onde é que estão as alternativas deste país? Onde é que estão as alternativas deste país? É isto que eu pergunto. Nós vemos algum partido da oposição com credibilidade que diga nós temos um conjunto de 100 medidas alternativas aqui. E se houvesse esse conjunto de 100 medidas ou esse tal partido que não existe, provavelmente as pessoas pensariam de outra maneira. Isto é uma questão... 5 medidas diretórias da segurança. 5, e algumas delas já implementadas. E depois só mais 2 correções. Quando o Dr. Vítor Batista fala na questão do desemprego jovem, há um programa que é o Impulso Jovem, que vai contemplar 80 mil jovens. E há 347 milhões de euros para isso. Cerca de 10 mil entre candidaturas e pessoas já empregadas neste período de estágio de um ano e meio já estão consignados. Por isso, não se esqueçam disso. Depois, quando faz aquele exercício de contas também que há bocado fazia, de que pegava mais 1%, em que podia empregar 100 mil pessoas, está-se a esquecer de uma coisa fundamental no Estado português. Aliás, começou com o Partido Socialista, com o Dr. Teixeira dos Santos, que era por cada 3 que saísse só entrava 1. E depois que isso foi aumentado. Não, mas em termos gerais, então vamos aos contos. Esses 100 mil, por 3 obrigam 30 mil novos empregos. Não davam 100 mil, estou bem, estamos todos a fazer contas. E sabe-se que também esse 3 para 1, a relação vai mudar provavelmente, ou está a mudar de 5 para 1. Porque não pode caber tanta gente no Estado como está agora, é impossível. Por isso são rácios de cumprimento que nós também temos que cumprir. Isto não é um para um, nós temos que recordar também qual é o problema. Agora, eu como digo, eu gosto de bater com ideias de um Partido Socialista, mas com ideias que sejam credíveis, que haja ideias que de facto, por exemplo, este governo não se consiga lembrar, ou que a coligação não se consiga lembrar, e que sejam melhores, porque não virem boas ideias. Não há problema nenhum. Agora, o que se assiste sistematicamente do Partido Socialista é tirar as culpas para cima de um governo que falha nas previsões. As previsões não são deste governo, as previsões são sempre feitas trimestralmente com 3 entidades que nos emprestaram dinheiro. Por isso, quando há uma falhança de um, há uma falhança dos 4. Mas há uma parte não se culpabiliza. Ser atribuída ao Ministro das Finanças. Ruben, diga-me uma coisa. Quando o Ministro das Finanças, se o Ministro das Finanças previa 1% de déficit da recessão há cerca de 60 dias, todos os outros 3 elementos corroboraram essa previsão. Por isso não foi ninguém em estado de loucura total. Não, foram 3 entidades que corroboraram essas previsões do Governo. Se não tivessem corroborado, tinham dito, atenção, não é 1%, são 2 ou 3%. E é evidente, depois, trimestralmente, se vem corrigindo os erros das suas previsões. Mas as previsões não é de uma pessoa ou de um governo. São de um governo e 3 entidades que estão. E, de facto, alguma coisa às vezes não resulta. E daí estas avaliações trimestrais que são feitas e que têm que ser feitas e continuam a ser feitas, e daí também as renegociações, por assim dizer, ou aquilo que é o espírito do memorando de entendimento inicial, que foi um memorando fraquíssimo, incumprível. Aliás, o Partido Socialista era o próprio a dizer que queria mais tempo e mais dinheiro, coisa que o PSD nunca acendeu. A grande diferença entre nós e o Partido Socialista é que nós queremos que estes senhores da Troika em 2014, no agosto de 2014, já cá não estejam, que
tenhamos mais alguma soberania daquilo que nós temos até agora, porque de facto assim é impossível governar. Mas estas previsões erradas, resultando dessa avaliação não só do Ministro das Finanças, mas das entidades que compõem a Troika, não dá o sinal de que nenhuma destas partes conhece de facto a realidade portuguesa e nenhuma dessas partes estará eventualmente capaz para desenhar um programa de recuperação económica. Obviamente, todos nós falhamos em previsões. Eu recordo-me naquelas células previsões de 2008, 2009, quando o Sr. Ministro Teixeira dos Santos previa um déficit de 2,2% e acabou em 10,2%. Errar é humano, não nesta discrepância. Isto é acima do erro, acima do humano. Mas agora, errar é humano e as coisas tentam-se fazer de bom tom para uma via e não se concretizam. Qual é a melhor solução? Remendar o que não foi feito bem, o que não foi atingido. E o que estiver bem atingido, manter. Pronto, é tão simples quanto isto. Agora, trimestralmente temos de ter esta capacidade de todos. Vítor Batista, e o que saiu desta 7ª avaliação foi, de facto, resultado de um governo que está de mãos atadas perante os credores internacionais? Não é um governo que é um desgoverno. Eu queria fazer aqui uma referência relativamente à despesa. Na administração pública, despesa do Orçamento de Estado. Fica-se com a ideia que este governo teve um controle sobre a despesa e que diminuiu a despesa substancialmente. A despesa que foi diminuída foi sobretudo a despesa com salários. Corte de massa salarial. Os 14 mil milhões. Essa é a grande questão. Estes grandes cortes tiveram por base a massa salarial. E isso aí é fácil, evidentemente, assumir esses cortes de despesa. Depois, supostamente, poder-se-ia pensar que este governo tinha gerido bem a questão da dívida pública. Este governo conseguiu uma coisa espantosa, que é ter um endividamento médio. Aumentar o endividamento médio numa proporção maior que o governo anterior. E porquê? Este governo conseguiu aumentar a dívida pública em um valor médio superior a 15 mil milhões. Mas tem a resposta para isso. Superior a 15 mil milhões. Portanto, este governo não tem legitimidade nem credibilidade quando assume termos comparativos com governos anteriores em termos de endividamento. E por isso mesmo tenho dificuldade em compreender como é que se vem chamar à coação que, supostamente, este governo estaria a controlar toda a despesa pública ou estaria a controlar as finanças públicas. Não está. Das projeções macroeconómicas deste governo, infelizmente, nenhuma se concretiza. E, mais grave do que isso, ainda há 2 meses, pensar-se-ia que o déficit ficaria em 95%. O governo nem sequer acompanha com os próprios números. A ideia que se fica, depois do déficit que foi apresentado, fica-se com a noção que o próprio governo não acompanha a evolução dos próprios números. Porque se acompanhasse, garantidamente, aproximar-se mais da projeção. Eu julgo que há aqui uma questão de fundo. Esta 7ª avaliação da Troika, e já aprendemos a isso, é preocupante, porque a própria Troika, a fazer fé no que diz alguma comunicação social, responsabiliza o governo pelas consequências das medidas. Fica-se com a ideia de que a Troika se afasta até de alguns resultados. Porque foram propostas do próprio governo. Mas eu vou mais longe. Não. Eu li no Expresso, alguma coisa que tinha sobre o Expresso, passa publicidade, em que, pelo menos, a interpretação vai nesse sentido, da notícia. Mas eu julgo que há aqui um outro aspecto que é muito preocupante. O que está a passar em Chipre? Nós estamos numa encruzilhada muito difícil na Europa. E se nós temos problemas orçamentais e problemas de endividamento, o que está a passar nas últimas horas em Chipre, eu julgo que é preocupante do ponto de vista da própria política europeia. Eu não sei o que se passa na Alemanha, mas confesso que me parece que a Sra. Merkel tem uma estratégia que vai para além, a meu ver, do ponto de vista político, da própria comunidade europeia. Porque há aqui algo que é difícil de compreender, que é, neste momento, não haver uma solidariedade entre Estados na solução de problemas como aquele que foi de Chipre. Retirar credibilidade à banca, admitir a possibilidade de cortes em depósitos,
Isto há uma instabilidade e cria um receio na opinião pública generalizada. Em termos gerais, penso que isso é inevitável, em que esse medo transmitir-se-á necessariamente a outros países. E eu julgo que a Sra. Merkel, se porventura quer colocar em causa o euro, a Alemanha que saia do euro. Mas isto aqui pode combate a opinião pública. Nós não podemos continuar a adiar este debate. Eu julgo que há algo aqui que é de fundo em termos estratégicos da Alemanha. Se a Alemanha entende que não quer ser solidária com os países em dificuldade, se a Alemanha, no momento em que deveria ajudar algumas economias do Sul, impõe uma orçamentação de base zero, se a Alemanha, em vez de ajudar a ultrapassar as dificuldades em Chipre, impõe soluções que contribuam para o descrédito da banca e contribuem para que o cidadão deixe de confiar no sistema bancário, eu acho que há aqui alguma coisa de errado profundamente. E deixe-me dar só e nessa questão julgo que, se o euro tem que estar em causa, se o BCE está impossibilitado de emitir moeda, se a Alemanha não arranja soluções mais razoáveis que ajudem as economias da Europa, e particularmente as economias do Sul, eu julgo que, por que não equacionar uma outra solução para o euro? Eu julgo que poderá ser uma boa oportunidade. Nós não precisamos de um euro tão forte quanto está. Nós não precisamos de um euro tão forte quanto está. O euro forte como está só serve à Alemanha, sobretudo à Alemanha. E, portanto, julgo que há aqui questões que têm de ser equacionadas e debatidas da política europeia. E isso, e aqui para terminar, e aqui o Governo não diz absolutamente nada. Este Governo está completamente atado. O Nuno da declaração tem razão. Está completamente atado. Quer pela Troika, quer no próprio pensamento e na própria estratégia. O Governo não tem nada de novo. Já não consegue dar uma mensagem de esperança aos portugueses. E alguma moralização que a Alemanha está a tentar impor desde que começou toda esta crise da zona euro pode ter, de facto, aqui um impacto negativo sobre o crescimento de toda a região. Pronto, mas eu não quero entrar por aí. Acho que é preocupante a situação do Chipre. Aliás, todos nós pensamos isso, que é chegar a um estado limite daquilo que nós pensávamos que algum dia poderia acontecer. Depois resta saber se financeiramente é melhor ou não ter um plano de austeridade de 3 anos ou fazer uma medida destas, mas do ponto de vista da realidade para o país é terrível. Do ponto de vista financeiro é uma coisa que é nem pensar. Mas só 30 segundos para corrigir duas coisas, Dr. Vítor Batista. Primeiro, os 14 mil milhões que foram cortados nos últimos 3 anos, desde 2011, 20% correspondem aos salários, sim, e isso o Governo assumiu porque tinha que ser feito de imediato. Última questão, que eu ouço muitas vezes o PS sempre dizer que continuamos a aumentar a dívida. Depois continuamos, mas custa-me estar a dizer isto a um economista que está aqui à minha frente, mas ele sabe que há 3 fatores porque é que continua a aumentar a dívida. Primeiro, porque houve desembolsos na ordem dos 78 mil milhões até ao fim de 2014, naquilo que nós contas precisámos no dívida. Segundo, que enquanto existirem déficits atrás de déficits, é evidente que a dívida vai aumentando. Terceiro, enquanto não existir crescimento económico, tudo isto, todos estes 3 fatores conjugam que a dívida aumente sempre. E também não deve estar a diferença relativamente ao governo anterior. Não única onde é que está a diferença afinal? Na próxima semana, agradeço a presença neste enfoque que termina então por aqui. Amanhã olhamos para outro tema.